E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou me recuperando, né? Ainda estou com dificuldade para falar, a boca torta ainda, o olho direito ainda está ruim. Para quem não sabe, eu tive um AVC isquêmico, né? Fez um mês agora aí, ainda tô muito fraco por causa dos remédios, mas estou me tratando. Eu estou fazendo esse vídeo primeiro para agradecer ao grande número aí de amigos, né, que tem mandado mensagens de apoio. E é bom saber que no meio de tantos haters, tantos filhos das trevas, eu fiz bons amigos, grandes amigos. E eu agradeço a todos vocês aí pelas mensagens. Vamos ver se Deus permite que eu volte. Mas eu preciso, né? Preciso trabalhar. Segundo, o que eu quero dizer é o seguinte: muita gente dizendo, a mão de Deus pesou no Vini. As pessoas que falam isso não conhecem o Evangelho de Cristo. Deus pune os que são dele, pune, mas pune como pai, né? Com o objetivo de ensinar, e não como é a punição dos ímpios, dos que não creem em Jesus. A Bíblia diz aqui, vou ser muito rápido, aqui eu não vou colocar não, Eclesiastes 9, fala assim no versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo que sucede ao justo e ao perverso, ao mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, e ao que jura como ao que teme o juramento. Então, o que acontece com o que serve a Deus sucede com o que não serve. O sol nasce para todos, para bons e maus. Aqui em Malaquias, por exemplo, Deus fala, mas que existe, ele pune, mas existe uma diferença. Aqui em Malaquias 3, a partir do versículo 14, diz, 15, ora, após nós reputamos por felizes e soberbos também os que cometem piedade. Prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim em particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. E aí ele diz no 18, então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, entre o justo e o perverso, entre o seu povo e aquele que não serve. Então existe uma diferença para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Para aquele que não serve a Deus, o juízo de Deus, ele diz em 2 Tessalonicenses, no versículo 6, no versículo 5, ele diz, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Deus está falando daqueles que atribulam os seus filhos. E a vós outros que sois atribulados, Deus dá o alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. No versículo 9 ele diz, então sofrerão penalidade de eterna destruição
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, aqueles que não creem nele. E quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram nele. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por nós, apóstolo Paulo falando, para que o nosso Deus vos torne digno de sua vocação. E no versículo 12 ele diz, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado entre vós e vós neles, segundo a graça do nosso Deus. Para completar, eu quero dizer que o Filho de Deus, quando ele é punido, é sempre por alguma correção. Diz aqui, ó, em Hebreus 12, tudo que eu falo, eu dou o versículo. Ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Ele está falando para os filhos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverás. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não os filhos. Então, aqui para encurtar, para não ficar muito longo, você vê que aqueles que vocês veem aí fazendo todo tipo de coisa errada, de pecado, de crime, não são punidos, é porque não são filhos, são bastardos. Mas a Bíblia diz que o fim deles será em eterna perdição. Eles fazem, nada acontece, aparentemente. Mas vai chegar o dia que a Bíblia diz que eles serão punidos de uma única vez. Já os filhos, eles não são punidos, eles são corrigidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque falaram, a mão de Deus pesou. Não, a mão de Deus não pesou. Eu sempre soube disso, e eu só estou falando isso aqui porque quarta-feira passada agora eu tive uma revelação na igreja que confirmou aquilo que eu já cria no meu coração, no qual disse que pela minha rebeldia e não ouvir a voz de Deus eu fui punido. Mas essa punição é por pouco tempo. Quem me acompanhava sabe que eu dizia, olha, eu estou sentindo de parar com isso aqui desde o ano passado. Deus está falando ao meu coração, e eu nunca parava. E Deus falando ao meu coração para parar, e eu não parava. Por quê? Porque eu estava no meio das trevas, no meio de gente que não é de Deus, que só faz difamar, caluniar, inventar mentiras e tentar destruir aqueles que têm o coração reto diante de Deus. E por eu não parar, por eu ser rebelde, Deus me parou. E parou com a voz, porque eu trabalho usando a voz. E por um lado foi bom, porque eu pude me tratar, mudar meus hábitos. Desde o dia 13, quando eu tive o AVC, que eu não como mais açúcar, eu não bebo mais refrigerante, eu não como mais comidas pesadas, carboidratos. Toda a minha comida é feita com óleo de coco. Não uso mais óleo, nem manteiga, nem margarina. Então, por um lado, foi bom, mudou meus hábitos para poder desentupir as veias, as artérias. Fiz ultrassonografia coronariana, fiz vários exames. Hoje mesmo eu tenho médico à tarde, estou gravando aqui 6h pouca da manhã, e durmo, acordo, meditando muito, orando muito, falando com Deus, vivendo uma vida de sossego com Deus e mudando meus hábitos. Então Deus teve que me punir, porque eu fui rebelde. Isso me foi confirmado quarta-feira e eu chorei muito, porque eu já desconfiava que era isso.
Então a mão de Deus não pesa nos filhos dele. O que Deus faz com seus filhos é corrigir. Por isso que ele diz, se você está passando pela correção de Deus, a correção, não desmaie, ao contrário, glorifique a Deus. Que é sinal que você é filho. Deus não corrige o bastardo. Deus não corrige os filhos das trevas. Deus não corrige aqueles que não são dele. Jesus corrige as suas ovelhas. Então, dê glória a Deus se você está sendo punido por Deus. E aproveite para ver os teus erros e mudar. Então, quero dizer ao pessoal aí, agradecer aos amigos, e vamos ver. Se Deus permitir que eu volte, eu voltarei. Se Deus não permitir que eu volte para as lives, eu vou continuar fazendo vídeos falando dele. Porque isso eu sei que ele permite. É para isso que ele me chamou há 42 anos. E no meio da minha vida secular, dos meus trabalhos, eu sempre preguei o Evangelho. E agora, já idoso, eu pretendo pregar muito mais. Mas eu louvo a Deus e agradeço a Deus, dizendo que mais do que nunca, mais do que nunca eu amo, ele vai sempre ser o meu único Senhor e o meu único Salvador. Tá bom, pessoal? Se você sentir no seu coração de Deus o desejo de me ajudar nesse momento que eu não estou trabalhando, está aqui na descrição o meu Live Pix, o meu Pix, e também aquele botão Valeu Demais que está aí nos vídeos. Tá bom? Só se você sentir de Deus. Que eu peço ajuda a Deus, ele toca os corações de quem ele quiser tocar. O que eu posso fazer por você em agradecimento é orar por sua prosperidade, para que Deus te retribua multiplicado. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a volta, se Deus assim permitir.